Olá, leitores e leitoras do Varela Notícias. Hoje estamos aqui com a delegada Simone Moutinho. Ela é titular da Delegacia de Atendimento à Mulher de Periperi. Então, nós vamos conversar um pouco sobre o assunto, né, sobre violência doméstica, violência contra a mulher. Então, vamos começar o papo aqui com ela. Delegada, a senhora atua numa das áreas de maior incidência, né, de agressão contra a mulher. E eu queria te perguntar como é que se dá esse trabalho, qual a dificuldade que você encontra e como é que se dá esse trabalho para tentar reverter esse quadro lá. Depois que chegou aqui, né, eu quase nadando de bota e tudo, de escada, foi mal, gente, fui maltratada para chegar aqui. Difícil mesmo, difícil. Tá. O trabalho de uma delegacia da mulher é um trabalho que exige muita sensibilidade. E o maior desafio que tem a polícia é em fazer com que denuncie. Não há, no caso de violência doméstica, como a polícia está em todos os lares, onde 80% dos crimes dessa natureza acontecem. Então, como é que faríamos um planejamento estratégico para evitar a violência em si, os vários tipos de violência, que seja ela moral, psicológica, sexual, patrimonial ou física, até que se chegue ao feminicídio? Como, já que os índices de feminicídio se diz alto, como fazer para a polícia evitar, se ela não tem um policial dentro desses lares? É estimular a denúncia, porque através da denúncia, se há um trabalho todo policial, de raiz, no sentido de coibir, de processar o agressor, mas também de educar a mulher. Esse é outro. Não dá para falar em enfrentamento à violência doméstica sem você encarar isso em rede e de forma multidisciplinar. Então, você perceba que está sendo violentado também. Sim. Nesse sentido, a DEAN tem criado alguns projetos, levando como base os postulados da Lei Maria da Penha, que é prevenir, coibir violência doméstica, ressocializar o infrator e gerar emprego e renda para a agredida. A gente, então, fez um projeto número 1, é o projeto Maria no Bairro. É uma espécie de capacitação com líderes comunitários, assim que eles percebam que a Lei Maria da Penha e possam servir de agentes multiplicadores dentro dessas comunidades. Os líderes comunitários, eles gozam de prestígio dentro dessa comunidade, eles são ouvidos e eles, assim, quando eles são educados, quando eles têm um conhecimento, eles podem dizer: filha, você está sendo estuprada. Sim. Isso é um relacionamento abusivo, você precisa denunciar. E isso faz com que haja uma aproximação da vítima nessa delegacia. Por outro lado, é condição sine qua non que o agressor seja tratado. Porque o machismo é uma conduta que é repetida de geração em geração, de pai para filho, de mãe para filha também. E se não se para pensar sobre isso, muitos agressores acham que simplesmente não fizeram nada. Não cometi, eu não estou nem entendendo porque eu estou sendo preso, por exemplo. Assim, teve um que eu perguntei: mas você não deixava a sua esposa sair de casa? Ele me disse: eu deixava ela até estender roupa no quintal. Absurdo. Sim. Por outro lado, é mais triste ainda. Eu cheguei para uma mulher, ela chegou para mim: não, doutora, ele não me agrediu, não. Ele não me bateu, não. Ele só pegava uma tesourinha e ficava me torturando com a tesourinha. Eu falei: minha filha, você está toda lesionada. Isso é lhe agredir. Tem pessoas que falam: eu não estou entendendo esse negócio de estupro. Ela é minha mulher. Sim, essas coisas acontecem, isso é machismo. Essas pessoas precisam ser tratadas. Elas precisam repensar que isso faz com que uma mulher não se desenvolva plenamente, emocionalmente, intelectualmente. A mulher não pode ser coisificada, vista como uma mera parideira no seio social. Isso causa uma desarmonização familiar e o feedback é violência na sociedade. É muito maior do que apenas a vítima, assim falando. Está falando de um ciclo, né? Tem que ser quebrado. Sim, tem que ser quebrado o ciclo da violência para que a mulher denuncie, mas também o ciclo do machismo, o ciclo da raiz patriarcal nessa nossa sociedade. E o jeito de se fazer isso é educando, conversando abertamente nos lares, nas escolas e também colocando mulheres em situações de poder.
quer seja no Poder Legislativo, quer seja no Executivo, quer seja no Judiciário, para que novas políticas públicas sejam pensadas por aquelas que sentem na pele todos os dias o machismo. Todas nós. Ah, Simone, você é delegada, empoderada, você sofre machismo, ou não tem um dia que isso não aconteça na minha vida. Eu estava falando há pouco, e é verdade, estava vindo para cá, e todo dia eu passo por isso. O que é que eu tenho, como é que eu vou me vestir para parecer como uma delegada, para não me mal interpretarem? Toda mulher passa por isso, e isso coisa não é mera vaidade, não. É como ela vai ser vista na sociedade. O pior salário que se paga no país é uma mulher negra. Uma mulher negra ganha 30% a menos nas mesmas condições que uma mulher branca. E 40% a menos nas mesmas condições que um negro. Notem, isso não tem sentido. A gente estava conversando antes, né? Que os nossos smartphones quase fazem a gente voar. A gente está numa era de que a tecnologia é algo incrível, que a gente nem imaginava alguns anos atrás, coisas desta monta. Mas nós ainda não batemos em questões assim muito rudimentares, meio do tempo das cavernas mesmo. Por que não nos tratarmos com respeito? Porque alguém perde algum privilégio. E esse é outro problema no tratamento com o machismo. A senhora já até tocou no assunto, mas eu queria só reforçar um pouco. No caso, a gente tem observado que as ocorrências de agressões têm aumentado. E no caso, isso se deve exclusivamente à percepção da mulher que está sendo agredida e a coragem que ela está tendo para denunciar os casos. O número de ocorrências, de fato, é grande. A DEAN de Piripiri registra por mês cerca de 300 ocorrências. Até ontem nós tínhamos mais ou menos 3.500 ocorrências registradas. Mas o que eu tenho observado de forma bastante clara é que a mulher tem rompido o ciclo da violência muito antes dela ser agredida fisicamente. Então, quando ela sofre uma agressão moral, uma agressão psicológica, normalmente uma ameaça, ela entende que ela pode vir ser vítima de feminicídio, ela não suporta esse tipo de agressão e ela vem denunciar. Ela acredita que a medida protetiva, elas são informadas, elas acreditam que a medida protetiva é algo que pode salvar a vida delas. O que às vezes falta em relação à medida protetiva, que é um tema que eu sempre gosto de abordar, é a informação que o descumprimento de medida protetiva é crime. Muito se fala, muitas mulheres morrem com uma determinação, com um decreto de medida protetiva na mão. Sim, morrem porque não têm a informação de que, se o agressor não se afastar dela, ou deixar de se comunicar, assim como lhe é determinado, ou ainda deixar o lar, conforme determina a medida protetiva, ela tem que voltar à delegacia e registrar, porque ele pode ser preso em flagrante. Se ele não cumpriu, ele pode ser preso em flagrante. Muitas acontecem. Eu costumo mesmo dizer, normalmente quando o tipo de medida protetiva requerida é para um agressor deixar o lar. Eu digo, olha, quando o oficial de justiça chegar lá e intimar ele desta decisão, é um momento complicado, é um momento sensível. Caso haja qualquer tipo de resistência, volte na mesma hora. Você tem que noticiar a polícia na mesma hora, porque isso pode descambar numa prisão em flagrante. E não raro ocorre essa prisão em flagrante. É complicado, né? Como é que se dá a conscientização dos homens? A gente estava falando mais cedo que também é necessário de que os homens se reconheçam, né, com atitudes machistas. Vocês também fazem esse trabalho? A conscientização dos homens inicialmente se dá na família. O primeiro momento, uma mãe não pode dizer, filha, você já botou o jantar do seu irmão? Né? As tarefas têm que ser divididas dentro de casa, um homem tem que saber que tem que respeitar uma mulher. Isso começa do lar. Isso também tem que ir para as escolas, né? A gente tem que conversar sobre isso nas escolas, tem que dizer ao homem o que é ser machista, afastar essa idade da masculinidade tóxica, explicar o que é o verdadeiro sentido de feminista. Na DEAN a gente tem um projeto cujo nome é Projeto Abraço. A gente convida
agressores, normalmente aqueles que foram autuados em flagrante delito e estão em gozo de liberdade provisória, para uma ação reflexiva psicossocial. Nós temos um assistente social e sempre nesses episódios tem uma psicóloga convidada, um psiquiatra que sempre nos apoia. Dr. Álvaro, ele é excelente, ele sempre nos apoia. E se responde a um questionário simples. O que é machismo? As caras são incríveis. É tipo assim, coisa de mulher que não tem o que fazer. Você é machista? Claro que não. Por que você está aqui? E aí vai se pensando. E a ideia clara que se tem é, gente, ele achava que era normal. Ele não tinha entendido o tamanho do desrespeito, da agressão, a dor que causou no outro. E muitas vezes o outro que lhe é caro. Né? Muitas vezes são pessoas que eles amam. Né? Mas é o jeito que se tem de demonstrar amor. Então nós fazemos isso para que aquele agressor não volte a delinquir, mas mais ainda que ele sirva de agentes multiplicadores. Sim. A época eu era titular da DEAN de Camaçari, que eu tive o prazer de inaugurar nos idos de 2006, teve um caso de um frentista que depois ele passou por um processo parecido e ele se auto-intitulou um homem lilás. Gente, ele levantou essa bandeira contra a violência doméstica. Ele me disse, eu consegui refazer a minha vida. Sabe? Isso as pessoas têm que ter uma oportunidade. O agressor tem que ser tratado e ter uma oportunidade também. Tem que se reconhecer como um machista. Sim, não é uma questão de guerra de sexos. Sim, é uma questão de paz social. Tratamento isonômico, é essa a ideia, de permitir que uma mulher, que uma menina tenha pleno desenvolvimento emocional e intelectual na sociedade, que lhe seja permitido essa oportunidade em pé de igualdade. É essa a questão. E reconhecer que isso é para o bem da sociedade como um todo, né? Sim. Não só de um sexo ou de outro. Eu acredito mesmo que se você enfrenta a violência doméstica e se você consegue um feedback positivo, você consegue diminuir os crimes contra o patrimônio, o tráfico de drogas, a violência como um todo no seio da sociedade. Penso que esse enfrentamento é muito maior do que se pensa. A gente está conversando que essas questões também desestruturam a família, né? Sim. Quebrando a base. Desestruturam a família, criam posturas antiéticas na sociedade de respeito ao próximo, de que eu posso levar vantagem, me adonar, machucar o outro por uma questão de gênero. É um absurdo, sem noção. A senhora tem uma noção assim de qual a faixa mais problemática em relação às agressões a mulheres? O Atlas da Violência, ele deixa bem claro que violência doméstica contra a mulher está em todas as classes sociais, em todas as faixas etárias. Mas isso é bastante ressaltado até menos de 30 anos. No começo da idade de 19 até os antes dos 30 anos. Os mais jovens são os mais agressores. Os mais jovens são os mais agressores e os mais agredidos também. Interessante, não sabia disso. Então isso, no caso, essa geração ainda, apesar de ter mais conhecimento, ainda reproduz muito machismo. Sim. Eu tenho uma impressão, né, porque eu também sou mãe de jovem, né, tenho uma filha de 19 anos, que essa geração ela tem acesso a muito conhecimento. Mas era uma geração que não aprofunda em nada, né? As coisas são muito superficiais e não se aprofunda mesmo nas coisas. A gente precisa muito conversar com esse pessoal. Eu digo que na minha época, meus pais, eles sabiam quem eram os meus amigos. Hoje, as redes sociais fazem com que eles sejam amigos de 500, 300 milhões de pessoas e são amigos íntimos de pessoas que nunca viram. É possível saber. Então não há essas relações de toque, de afeto muito aprofundadas, né? Então essas discussões na família e na escola é muito importante. E também quero ressaltar o papel da mídia nesse momento. Esse bate-papo aqui da gente, acredito que vai gerar
milhões de outros bate-papos a quem estão assistindo, nos lares, as pessoas vão repensar sobre as suas condutas, conversar com outras pessoas, e eu penso que assim as coisas vão começar a melhorar, esses paradigmas vão ser quebrados. Certeza. A gente estava falando um pouco mais cedo, no caso, quando é a hora de dar um basta, assim, no caso, a gente sabe que a violência se manifesta aos poucos, e quando é necessário para uma mulher ou para quem está sendo vítima, assim, dar um basta e procurar, de fato, a delegacia? Assim que ela perceba que a relação é abusiva. Essa é a dificuldade. Como é que cada um tem o seu momento. Por isso é preciso também que a gente fale muito sobre isso. O ciúme exacerbado, o controle é um sinal muito forte de relação abusiva. É não raro uma mulher chega para outra, ai, fulaninho me ama, imagina que ele não quer que eu saia com mais ninguém, morre de ciúme de mim, não posso usar saia curta, roupa que eu queira usar, que eu usava antes. Isso é o extremo do abuso. Abra o olho, isso é controle. Está na hora de você dar um basta. Isso é violência psicológica. E não esqueça, isso é progressivo. Isso descamba no feminicídio, caso esse ciclo não seja interrompido. A senhora falou do feminicídio. No caso, a senhora pode falar um pouco mais do que mudou na lei com essa qualificação do feminicídio? Na verdade, a conduta do feminicídio passou a ser uma conduta de homicídio qualificado. Quando é que há feminicídio? Quando o homicídio contra a mulher ocorre em relações domésticas, familiares ou em relações íntimas, ou ainda quando há menoscabo à condição do sexo feminino. Aí você dizem, os índices de feminicídio são altos, os números são ruins. E eu, assim, com sinceridade digo, e eu acho que a gente não tem nem o número certo ainda, porque acredito que uma investigação de feminicídio deve partir do pressuposto que a mulher na sociedade é tratada de forma diferenciada, que o menoscabo é vigente nas relações entre homens e mulheres em relação à mulher. Então, quando você investiga um homicídio de uma mulher, de pronto você deve pensar, partir do pressuposto que existe ali um feminicídio e ir descartando a qualificadora. Notem que a maioria das mortes de mulheres, elas são ou estupradas antes, ou elas têm os cabelos cortados, as unhas cortadas, ou a golpes de faca, ou até de arma de fogo, perto da genitália, dos seios, no sentido de humilhação, ela é previamente humilhada. Dá a ideia de um crime de ódio, sabe? Então eu penso que a gente não tem o número certo ainda, podemos ter surpresas, mas também temos que ter coragem de encarar isso, encarar essas investigações para tratar, né? E para que o agressor também ele seja punido justamente, porque você sai de uma pena, passa a ter uma pena de 12 a 30 anos, né? No caso do homicídio qualificado. Legal. Então as mulheres são assassinadas só por serem mulheres, né? Sim, as mulheres são assassinadas por serem mulheres. Ou o fato de ser mulher facilita na cabeça do agressor aquele crime, ok? E há um ódio, quer seja no modus operandi, quer seja na motivação, sabe? Pode reparar, você como estudioso, como jornalista, pode reparar que isto acontece sempre. Entendo. Delegada, vamos fazer um passo a passo. No caso, quando a vítima se reconhece violentada, ela faz a denúncia. Nesses casos, o que é recomendado? Você já falou um pouco, mas assim, o que é recomendado que ela faça após fazer a denúncia? Se você se reconhecer vítima, de pronto procure uma DEAN. As delegacias, a atribuição da DEAN é concorrente. Muitas vezes a vítima não tem dinheiro para pegar um transporte, para ir até a DEAN de Periperi ou até a DEAN de Brotas mesmo. As delegacias de bairro, as territoriais, elas também podem fazer esse registro. A atribuição é concorrente. Mas, se você puder, vá até a DEAN, porque há um tratamento especializado. Chegando na DEAN de Periperi, nós tivemos o cuidado de elaborar um POP, uma padronização operacional de procedimentos. Então, ela é no plantão alertada de que ela tem direito a uma medida protetiva,
ela registra-se a ocorrência, passa-se para um delegado, ela toma as declarações, se ela tiver uma testemunha, a gente já ouve, de ponto ela subscreve o requerimento de medida protetiva, passa para assistente social, onde se faz um questionário de avaliação de risco e encaminhamentos multidisciplinares, inclusive jurídico, porque tem um processo, vai ter um processo nessa história, né? E depois a gente convida o infrator para ele ser interrogado e os autos são encaminhados à justiça. Tá. Então, e por conta disso, no caso, há também acompanhamento psicológico dessas vítimas, né? Sim, na verdade, na DEAN há um atendimento para um encaminhamento psicossocial. A gente costuma encaminhar as nossas vítimas para um CANCID, que é um órgão da SPMJ, onde ela tem esse tratamento com psicóloga, assistente social, juristas e muitas vezes até encaminhamento ao campo de trabalho, né? É outra preocupação da DEAN. A gente tem agora um projeto, provavelmente agora, perto dessas épocas de Natal, assim, muitas mulheres não saem da situação de violência porque elas não têm condição financeira. E aí você diz assim, o que a gente não faz com empresários, com o Sebrae? Mas é porque elas também não têm qualificação. E às vezes tudo é muito urgente, sabe? A gente precisa disso. Então, a gente tem agora um projeto com um centro universitário, vai acontecer agora dia 4, que elas vão aprender a fazer roscas natalinas, doces e salgadas, uma coisa rápida que elas podem vender e ter alguma renda. Já fez pizza, já fez salgadinho, sempre alguma coisa assim. A gente também, com outra universidade, conseguiu fazer um projeto muito legal, cujo nome foi Wonder Woman, Mulher Maravilha, e que elas tiveram formação, inclusive de como consertar automóveis, confeccionar turbantes, vários cursos, além de uma coisa assistencial de fisioterapeuta, nutricionista, dentista. E elas saíram depois com um diploma a nível internacional, foi um projeto muito legal. Você vê que tem muita gente querendo ajudar, a gente trabalha em rede, mas a iniciativa privada também cola com esse trabalho, sabe? Legal. Uma mulher vítima de violência, ela é uma mulher. Ela gosta de ficar bonita, ela gosta de ficar cheirosa, ela quer ser vista como mulher, não apontada como vítima. Só acontece comigo, eu sou uma pobre coitada, não. Você é uma mulher. Você está passando por um problema, todos nós passamos por problemas na vida. Então, essas mulheres que estão nessa situação agora estão ganhando bolsas. Você também, ó. Alguns órgãos da mídia já mandaram, estou esperando a de vocês. Uma bolsinha que você bota artigos de higiene, artigo de beleza, uma pitada de amor, o que mais você quiser. E pode ser um bilhetinho, uma coisa para cima, um livro. E a gente tem um cabideiro, a gente bota essas bolsas que a gente recebe lá. Quem quiser põe, quem quiser tira, sem nenhum tipo de protocolo. E é um jeito da gente trazer felicidade, trazer a mulher para mais perto da unidade e também, que é a nossa cruz mesmo, estimular a gente está chegando ao final da entrevista, delegada. A senhora poderia passar uma mensagem para essas mulheres que estão sofrendo hoje, passar um recado de positividade? Há uma rede de mulheres. Há uma rede de mulheres que se importa com vocês. Eu me importo. Denuncie, vamos reconstruir a sua história junto com você. Ai. Valeu, pessoal da Valera Notícias. Obrigado por estar assistindo a gente e até a próxima.